Olá, meus amores, tudo bem? Mais uma semana chegando, todo mundo bem animado, né? Daqui a pouco estamos de volta na nossa escola, daqui a pouco vai estar todo mundo se vendo novamente, matando a saudade. Conto com vocês na reunião de hoje, tá bom? Hoje à noite temos reunião de pais pelo Google Meet, vai ser enviado para vocês o link da nossa reunião direitinho. Espero que todos participem, tá bom? Vamos lá então começar a nossa rotina de hoje. Hoje é o último dia do mês de agosto, hoje é dia 31/8/2020, segundo dia da semana, segunda-feira. Então, desde a semana passada, nós estamos falando sobre a letrinha X. Então, vamos começar a nossa semana hoje com a nossa musiquinha do X. Chá, xé, xi, chó, chu. Chá, xé, xi, chó, chu. Chá de xarope, chá de xadrez. Chá de xarope ao lado do xadrez. Chá, xé, xi, chó, chu. Chá, xé, xi, chó, chu. Chê de xerife, chê de xixeu. Chê de xerife olhando o xixeu. Chá, xé, xi, chó, chu. Chá, xé, xi, chó, chu. Xi de xícara, xi de xilogravura. Xi de xícara junto com a xilogravura. Chá, xé, xi, chó, chu. Chá, xé, xi, chó, chu. Show de Shogun, show de Chopotó. Show de Shogun encontrando Chopotó. Chá, xé, xi, chó, chu. Chá, xé, xi, chó, chu. Chu de Xuxa, chu de chucuru. Chu de Xuxa olhando chucuru. Chá, xé, xi, chó, chu. Chá, xé, xi, chó, chu. Muito bem, então hoje a nossa rotina vai ser diferente, tá? A tia Fabíola hoje não vai dar leitura para vocês, eu preparei um ditado. Só que antes de eu colocar esse ditado para vocês fazerem para mim, quero relembrar com vocês um pouquinho também que nós estamos trabalhando em matemática, tá? Que é o nosso dinheiro. Então, nós falamos que o nosso dinheiro, ele é chamado de real. E aí tem as notas de real para vocês verem, né? Nós já falamos dele a semana passada, mas vamos fazer uma recordação agora, relembrar um pouquinho. Nota de R$2, de R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Também temos as nossas moedas, que é a moeda de R$1, 25 centavos, 50 centavos, 10 centavos e 5 centavos. E aí começamos a trabalhar já nas aulinhas online. Quem puder estar participando das aulinhas online, participa, gente. Cada dia que passa as aulinhas estão mais legais, tá? Pena que depois na hora que a gente volta às 5 horas, praticamente nenhum aluno volta. É importante que voltem, tá, gente? Porque mesmo quando a gente termina as atividades, nós estamos fazendo algumas revisõezinhas depois da aula. Então, é importante que vocês estejam retornando, tá bom? Mesmo quem terminou todas as atividades, ou às vezes a tia Fabíola dá uma paradinha às 3 horas para vocês darem uma descansada. E aí, mesmo que vocês façam essas atividades nessa pausa, voltem às 5 horas de novo para a gente poder fazer, né, relembrar algumas atividades que já foram trabalhadas. Lembra que a tia sempre fala, a gente só sabe aquilo que a gente pratica. Parou de praticar, a gente esquece. Então, temos que voltar, tá bom? Então, vamos lá. O nosso dinheiro, ele é representado por essa sigla aqui, ó, o R cifrão. Cifrão é esse S que tem um corte no meio, tá? Esse, ó, a sigla é o símbolo que representa o dinheiro. Ele é chamado de cifrão. Beleza? Então, vamos lá. Nós conversamos para vocês também bastante semana passada que tudo que é menor que R$1, ele é chamado de centavos, tá? E como é que eu faço a leitura do dinheiro? Eu tenho uma vírgula para separar. Essa vírgula ela serve para separar o real dos centavos. Então, o maior que é o real vem na frente, atrás nós temos os centavos. Então, como é que eu faço a leitura desse número de dinheiro? Eu digo que isso aqui é R$1 e quantos centavos? 10 centavos. Olha lá, coloquei outro número agora. Vamos ver se vocês conseguem ler comigo. Quem vem na frente é o real. Quem vem atrás é o centavo.
centavos. Olha lá que a vírgula ela serve para separar o real dos centavos, tá? Então vamos lá, quanto que eu tenho aqui? 2 o quê? 2 reais, mais de um no plural, tá, gente? 2 reais e 15 o quê? Centavos. Eu tenho 2 reais e 15 centavos. Vamos para mais um. Olha só esse, que legal. Eu tenho aqui, ó, 5 reais que vem na frente, mas tia Fabíola, nos centavos não tem nada. Então, quando não tem nada, porque zero, ele representa o nada, né? Zero não é nada. Então, eu não preciso fazer a leitura dele, eu não preciso falar centavos aqui. Eu só digo que eu tenho 5 reais. Tá? Então, eu não preciso falar os centavos porque eu não tenho centavos. Ali tá tudo zero. Então, eu digo somente que eu tenho, ó, 5 reais. Beleza? Tá? Então, hoje a gente vai agora para o nosso ditado. No nosso ditado de hoje, tá bem legal. A tia Fabíola preparou com bastante carinho com vocês. E o que eu quero que vocês façam? A tia Fabíola colocou ali três valores em dinheiro que eu quero que vocês gravem um áudio para mim, não precisa escrever. Se quiser escrever no caderninho os valores, não tem problema nenhum, tá? Mas eu quero que vocês gravem um áudio dizendo para mim, tia Fabíola, lá no vídeo do ditado apareceu tal valor e tal valor. Entendeu? Vocês vão falar para mim os valores que apareceram. Se vocês quiserem também separar em moedinha, em dinheirinho, também pode, fica bastante legal. Mas o importante, eu queria ver se vocês estão conseguindo fazer a leitura do valor em dinheiro. Combinado? Por isso eu queria que vocês gravassem um áudio. E as imagens que eu vou colocar 4 imagens. Nessas 4 imagens são imagens que tem a letra X no nome, tá? Então, eu gostaria que vocês escrevessem para mim, tá? O nome das imagens que vão aparecer aí no seu caderninho. Combinado? Então, vamos para o nosso vídeo do ditado. Quanto eu tenho aí? E agora? Que valor que é esse? Mais um! Olha o peixe! Vamos escrever peixe! Xuxa! Nome próprio, hein? Chalé! Xícara! Vamos mais uma vez, hein? Quero ver quem vai ficar craque! Olha os valores que estão aparecendo. Grava um áudio pra tia falando sobre esses valores. Quais são esses valores? Peixe, Xuxa, chale e xícara. Beleza, então, meus amores, viram que legal o vídeo? Então, agora eu quero ver, hein? Você gravar um áudio pra tia falando todos os valores que eu coloquei, os 3 valores que eu coloquei, tá bom? E vai escrever nas palavrinhas que eu ditei, tá? Que apareceu as imagens. Não esqueça que tem um nome próprio no meio, então todo nome próprio começa com letra maiúscula. Escreve aí, papai, mamãe, deixa eles escreverem do jeitinho deles. A tia Fabíola precisa ver como é que eles estão escrevendo. Não interfira, deixa do jeitinho deles para eu ver, tá bom? Isso é mega importante. Agora vamos entrar num assunto novo hoje, um assunto bem fácil e bem legal. Vamos lá. Nós vamos começar a falar essa semana sobre a medida de comprimento. Então, olha que legal. Antigamente, o homem usava o próprio corpo para obter a unidade de medida de comprimento, tá? Ele usava o polegar, o pé, os passos, o palmo, o cúbito. O cúbito é essa parte do braço aqui, ó, que vem aqui do cotovelo, aqui, ó, até o pulso, essa parte, tá bom? E por volta de 1970, essas unidades foram padronizadas. Surgiu, então, o metro como unidade fundamental de medida de comprimento. Por quê? Na verdade, essas unidades de usar o pé, usar os palmos, os dedos, não é uma unidade padronizada. Por quê? Porque a minha mão tem um tamanho, a sua mão tem outra. Então, eu vou falar assim pra você, olha, vamos medir o tamanho da janela do nosso quarto usando os palmos. Pode ser que eu consiga medir usando 10 palmos. Aí você fala assim, tia Fabíola, mas eu fui medir, tinha
12. Por quê? Porque a mão da tia Fabíola é maior que a sua mão. A mão de um adulto é maior que a mão de uma criança. E mesmo sendo adulto, pode ser que a mão de um mesmo adulto seja maior do que a mão de um outro adulto. Pede pra mamãe e papai medir a mãozinha deles aí, vê quem tem a mãozinha maior. É a mamãe ou é o papai? Né? Então, antigamente, as medidas eram feitas assim, não eram medidas padronizadas, tá bom, gente? Então, vamos continuando. Aí, olha só, olha lá o menininho medindo o tamanho da mesa. Ele disse que tinha o quê? 6,5 palmos, quer dizer que outra pegava só a metade da mão, não pegava a mão inteira, né? Então, olha só, na tua opinião, por que o homem deixou de usar as partes do corpo para medir o comprimento? Não é? Por que será? Por causa de que eu te falei, né? Porque as medidas não são padronizadas. Então, cada pé é de um tamanho, cada mão de um tamanho, cada braço é de um comprimento, né? Então, não tinha uma coisa exata. Eu falava pra você, olha, você tem que dar 10 passos para você chegar onde você quer. Só que, de repente, os meus passos são maiores que o seu. Então, de repente, você precisaria de uma quantidade maior de passos para você chegar até onde você quer. Então, não são medidas padronizadas. Então, nós precisamos, para que a gente fale uma coisa certa, correta para a pessoa, né? O que eu preciso usar? Os instrumentos de medida. Então, de repente, você fala assim, olha, eu tenho um espaço aqui na minha cozinha de 80 centímetros. Então, eu vou lá e vou comprar uma geladeira, né? São 80 centímetros. Só que você não tinha uma fita métrica na sua casa. O que você fez? Você falou, eu vou medir em palmos. Você foi lá e colocou em palmos. Olha, o buraco que tem para colocar uma geladeira, que esse espaço para colocar uma geladeira dá o tamanho de 5 palmos. Olha que legal, 5 palmos. Aí você vai lá na loja, chega na loja e fala pro vendedor, olha, vendedor, eu preciso de uma geladeira que tenha 5 palmos. Só que o vendedor tem uma mão maior que a sua. E aí, o que acontece? Ele vai lá e pega uma geladeira muito grande. Aí, quando a geladeira chega na sua casa, você fala, ela não cabe naquele espaço. Por quê? Porque ele mediu com a palma dele, e a palma dele era maior que a sua. Então, por isso, nós precisamos usar o quê? Uns instrumentos de medida. E quais são os instrumentos de medidas que nós temos? Nós temos aqui, olha só, a fita métrica, muito usada pelas costureiras, né? As mãos também são, mas aquilo que eu falei pra você não é um tamanho padronizado, tá? A gente fala que é mais ou menos um tamanho certo, não dá um tamanho certo, porque cada mão tem um tamanho. Nós temos esse metro articulado, muito usado pelos pedreiros, né, em obras. A trena também, que é muito usado, né, em marcenaria, para fazer móveis, né? Aos pés, mas também os pés não são padronizados. E nós temos as réguas. A tia Fabíola vai estar mandando no próximo kitzinho agora, que vocês vão pegar na quarta-feira, dia 12, uma régua no kitzinho de vocês. Bom, pra gente poder brincar bastante de medir as coisas em casa. Então, o que eu quero que vocês façam pra mim? A tia Fabíola vai colocar um videozinho agora, mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer medida, como se faz a medida com as mãos. E depois que vocês assistirem esses vídeos, a tia Fabíola vai pedir para vocês medirem uma coisinha aí na sua casa, tá bom? Então assista o vídeo pra gente poder ver como é que a gente tem que trabalhar com medida com as mãos. Vamos lá!